Vamos falar de saúde, a respeito de procedimentos que exigem segurança e, claro, o emprego de tecnologia. A ultrassonografia dermatológica está ganhando espaço nesse sentido. A gente sabe que os procedimentos que envolvem a pele, procedimentos de beleza, até diagnósticos de doenças mais importantes, precisam ser feitos com o máximo de precisão possível. A ultrassonografia dermatológica entra nesse universo para oferecer essa segurança aos pacientes. Nós estamos aqui ao lado do Dr. Alessandro Aita, que vai conversar conosco a respeito deste assunto no Jornal do Piauí. Dr. Alessandro, antes de mais nada, uma ótima tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, boa tarde a todos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse método que vem ganhando realmente bastante expansão no Brasil e no mundo. E o Brasil é um celeiro de bons ultrassonografistas dermatológicos. Eu faço parte de alguns grupos, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, realmente tem sido bastante importante, tanto na área diagnóstica quanto na área estética. Bom, doutor Alessandro, para a gente explicar para o telespectador, para as pessoas que estão acompanhando a gente vai utilizar também aqui as imagens, porque é preciso entender primeiro o que é a ultrassonografia dermatológica, né? Então, a ultrassonografia dermatológica é um método de imagem, né, que utiliza, então, sondas de alta frequência, né, para avaliar as camadas da pele. Então, avalia de uma forma acurada, né, com alta acurácia, as camadas e a anatomia da pele. Então, quando a gente fala de anatomia facial, a gente está falando de todos os tecidos, né? Então, vasos, nervos, músculos, coxins, que são aquelas áreas de gordura, né, que depois podem ser preenchidas. Com o envelhecimento, a gente sabe que tem alterações que são próprias do envelhecimento, que geram, né, e por isso geram também os procedimentos estéticos. Então, é essa modalidade de imagem que utiliza uma tecnologia, né, utiliza sonda de alta frequência, então tem que ser acima de 15, mas é só para dizer que é específico, né? E é um exame dedicado, isso é muito importante. Então, ele deve ser feito por profissionais que tiveram uma formação e que têm uma expertise nisso. Então, é preciso reforçar que é importante conhecer, né, o registro, o currículo dos profissionais, assim como também isso deve ser observado quando um paciente vai fazer procedimento estético, né? Muito bem, importante mesmo. Agora, qual é a aplicação? Na prática, quando é que se observa a necessidade da utilização desse procedimento, a ultrassonografia dermatológica? Então, na verdade, a gente pode, então, colocar aqui, existe as aplicações na dermatologia diagnóstica, e aí envolve desde lesões císticas, como um cisto, né, cutâneo, um cisto de inclusão epidérmica, por exemplo, lesões sólidas, lesões vasculares, tumores de pele, o estudo das unhas. Então, a gente sabe que existem doenças que acometem as unhas. Existem doenças inflamatórias, existem tumores das unhas. Então, o exame de unha é uma das indicações, né? A avaliação das unhas, né? Doenças inflamatórias de pele e, no campo da estética, da cosmiatria, onde o Brasil é, sim, um celeiro de estudiosos da cosmiatria. Eu estou falando de dermatologistas e cirurgiões plásticos que abraçaram essa área, e a gente observa isso, né, frequentando congressos e tudo mais. Recentemente eu tive num congresso dedicado a complicações da cosmiatria, a gente com a presença de dermatologistas, cirurgiões plásticos e de radiologistas dedicados a isso. Então, as aplicações, elas envolvem tanto a área de dermatologia diagnóstica quanto a área de estética. E em cada uma dessas duas tem diversas indicações clínicas, subdivisões. Então, de maneira geral, é isso. Agora, qual é a importância de fato do procedimento para que se feche diagnósticos mais precisos ou para que se façam procedimentos com menor riscos para o paciente? Então, na área da dermatologia diagnóstica, existem características, por exemplo, de uma lesão que são, né, colocadas ali naquele momento e que podem, sim, oferecer uma assertividade numa hipótese diagnóstica, né, para o dermatologista, né, assim como, por exemplo, na avaliação de tumores, né, cutâneos, como carcinoma basocelular ou espinocelular, a ultrassonografia pode avaliar a extensão e a profundidade e
e isso ser, então, confrontado, isso ser com os dados da cirurgia. Então, na verdade, é interessante que se faça a correlação entre o exame pré-operatório e o que foi achado na cirurgia. Então, a ultrassonografia pode acrescentar informações em algumas áreas específicas. Por exemplo, vou citar um exemplo, uma lesão no pavilhão auricular. Então, a ultrassonografia pode indicar se está acometida a cartilagem ou não. Isso vai implicar, se tiver acometido, o procedimento cirúrgico vai mudar. Então, existe uma implicação na prática nesse sentido. E está sendo cada vez mais utilizada também em pesquisas. Então, na verdade, não é só nos casos das áreas de risco ou áreas críticas, e sim, de uma maneira geral, para nódulos, nódulos de pele, tumores cutâneos, ela auxilia no fornecimento das hipóteses diagnósticas sobre o que é, de que natureza é aquela lesão. Então, dentro da dermatologia clínica, seriam essas as aplicações do Isso, né? E aí tem também as doenças inflamatórias, né? Como hidradenite supurativa, que aliás está tendo um evento hoje muito interessante, que hoje é o dia da hidradenite supurativa em Recife, que é o HS Day, o estudo das unhas, né? E é isso, na dermatologia diagnóstica. Na dermatologia. E na área de cosmiatria, como é que a ultrassom pode colaborar num acerto maior, nos resultados melhores? Na área de cosmiatria, então, tanto no diagnóstico, né, de complicações, sejam elas recentes ou tardias, né, e no manejo das complicações. Então, é cada vez mais interessante se fazer, por exemplo, um mapeamento facial de pacientes que vão fazer um novo procedimento, especialmente se já fizeram um procedimento antes. Qualquer procedimento estético mais invasivo, seria isso? Sim. Então, por exemplo, o paciente vai fazer quer fazer um preenchimento com ácido hialurônico, né, ou quer fazer bioestimulador de colágeno em uma determinada região da face. Então, é interessante obter um mapeamento facial antes para verificar as regiões faciais onde tem preenchedor prévio, né? Assim como detectar também variantes anatômicas. Então, a gente sabe que a face, como um todo, é uma área de bastante risco. Existem as áreas de maior risco, nariz, glabela, região perioral, labial. Maior risco de quê? De isquemia, de acidentes vasculares, né? Então, para oferecer maior segurança, a ultrassonografia pode ser aplicada no pré-procedimento, né, para a detecção de alguma variante anatômica. Aquela artéria, então, ela tem um plano, ela está nesse plano, então o procedimento tem que ser em outro plano. E é um exemplo, né? E também no manejo de complicações, então, especialmente complicações tardias, né, após 30 dias, que tem uma certa prevalência, né? Existe aí uma certa prevalência, até existem estudos sobre isso, e a ultrassonografia, ela contribui para esse diagnóstico de uma forma bastante importante. Olha, eu quero agradecer o senhor, doutor Alessandro Reuter. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, alertando para a importância da ultrassonografia dermatológica como forma de aumentar a segurança dos procedimentos e, claro, trazer segurança na dermatologia clínica e nos bons diagnósticos. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí mais uma vez. Obrigado, eu agradeço e quero dizer que eu estou à disposição, então, para dúvidas e para comentários, tá? É só mesmo, podem me enviar via direct ou até mesmo no WhatsApp, então, qualquer dúvida sobre a ultrassonografia dermatológica, tá bom? Obrigado. Você quer deixar algum contato? Eu vou... Através do Instagram, por exemplo? Através do Instagram. Tá bom. Tá? Eu vou colocar. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Alessandro Reuter. Obrigado pela participação.